Você já parou para pensar no que está escondido sob os nossos pés? O que a Terra tem a nos contar? Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível no Egito, e eu não consigo conter minha empolgação ao falar sobre isso. Imagine só, tumbas únicas do período ptolemaico foram descobertas, revelando segredos que estavam enterrados há séculos. O Egito, com suas pirâmides majestosas e sua história rica, continua a nos surpreender. E essa nova descoberta é mais um capítulo fascinante dessa narrativa milenar. O período ptolemaico, que se estendeu de 350 até 30 é um dos mais intrigantes da história egípcia. Foi uma época marcada pela fusão de culturas, onde os gregos e os egípcios se misturaram, criando um rico mosaico cultural. A famosa Cleópatra, por exemplo, era uma ptolemaica, e sua história é conhecida mundialmente. Mas o que sabemos sobre as tumbas desse período? O que essas descobertas podem nos ensinar sobre a vida e a morte nessa época tão peculiar? Essas tumbas que foram descobertas recentemente são únicas não apenas pela sua arquitetura, mas também pelo que elas contêm. Os arqueólogos encontraram artefatos impressionantes, que vão desde objetos de uso cotidiano até relíquias funerárias, que revelam a forma como os ptolemaicos viam a vida e a morte. Cada item encontrado é uma peça do quebra-cabeça, que nos ajuda a entender melhor essa civilização fascinante. E o que dizer da arquitetura dessas tumbas? Elas são verdadeiras obras de arte, com detalhes intrincados que mostram a habilidade dos artesãos da época. As pinturas nas paredes, as inscrições hieroglíficas e os sarcófagos elaborados nos falam sobre as crenças e os rituais funerários dos ptolemaicos. Era um tempo em que a vida após a morte era vista como um aspecto crucial da existência, e isso se refletia em cada detalhe das tumbas. Os ptolemaicos acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para uma nova vida, e tudo o que era colocado nas tumbas tinha um significado profundo. Agora vamos falar sobre a importância dessas descobertas para a arqueologia e para a história. Cada nova tumba encontrada é uma oportunidade de aprender mais sobre uma época que, embora distante, ainda influencia nossas vidas hoje. Através das tumbas, podemos entender melhor as relações sociais, a economia e até mesmo as práticas religiosas dos ptolemaicos. É um vislumbre de uma sociedade que, de muitas maneiras, era muito diferente da nossa, mas que também compartilhava preocupações e aspirações humanas universais. Além disso, essas descobertas têm um impacto significativo na forma como vemos o Egito hoje. Muitas vezes pensamos no Egito antigo apenas em termos de pirâmides e faraós, mas a realidade é muito mais complexa. O período ptolemaico trouxe uma nova dinâmica ao Egito, e entender essa época nos ajuda a apreciar a diversidade cultural que existia no país. É um lembrete de que a história é um tecido intricado, onde cada fio é importante para a compreensão do todo. Mas não é apenas a história que está em jogo aqui. Essas descobertas também têm implicações para o turismo e a economia local. O Egito é um destino turístico popular, e novas descobertas arqueológicas atraem visitantes de todo o mundo. Quando as pessoas vêm para ver essas tumbas, elas não estão apenas admirando a beleza das obras de arte. Elas estão se conectando com a história de uma civilização que moldou o mundo como o conhecemos. Isso gera emprego e oportunidades para a população local, ajudando a preservar o patrimônio cultural e a promover a educação. E não podemos esquecer do papel da tecnologia na arqueologia moderna. As técnicas de escaneamento, datagem por carbono e análise de DNA estão revolucionando a forma como os arqueólogos trabalham. Essas ferramentas permitem que os pesquisadores descubram informações que antes eram impossíveis de obter. Imagine só, uma tumba que foi considerada vazia pode, na verdade, conter segredos que estão esperando para serem revelados. A tecnologia está nos ajudando a reescrever a história, e isso é simplesmente incrível. Agora, vamos refletir um pouco sobre o que tudo isso significa para nós, como seres humanos. A história não é apenas sobre o passado, ela molda nossa identidade e nos ajuda a entender quem somos. Quando olhamos para as tumbas ptolemaicas e os artefatos que foram encontrados, estamos olhando para as esperanças, os medos e os sonhos de pessoas que viveram há milhares de anos. E isso é profundamente humano. Todos nós, em algum momento, nos preocupamos com o que acontece depois da morte, com o legado que deixamos e com a forma como seremos lembrados. As tumbas são um testemunho de que essas preocupações são atemporais. Além disso, essas descobertas nos lembram da importância de preservar nossa própria história e cultura. Assim como os ptolemaicos, nós também deixamos marcas no mundo ao nosso redor. Cada geração tem a responsabilidade de cuidar do que foi deixado para trás e de garantir que as futuras gerações possam aprender com isso. A arqueologia nos ensina que a história não é estática, ela está sempre em movimento, sempre se revelando, e cabe a nós continuar essa jornada de descoberta. E claro, não podemos esquecer do papel que cada um de nós pode desempenhar nessa história. Ao nos interessarmos por arqueologia, história e cultura, estamos contribuindo para a preservação do conhecimento e da memória coletiva. Cada vez que você lê um livro sobre o Egito Antigo, assiste a um documentário ou participa de uma visita a um museu, você está se conectando com esse legado. Você está se tornando parte da conversa que começou há milênios e que ainda continua a ser relevante hoje.
Por fim, quero deixar uma reflexão. O que as tumbas ptolemaicas nos ensinam sobre a vida? Elas nos lembram que, independentemente do tempo e do espaço, somos todos parte de uma grande tapeçaria humana. Nossas histórias, nossas lutas e nossas vitórias estão entrelaçadas, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. As tumbas não são apenas lugares de descanso, são monumentos à vida, à cultura e ao espírito humano. E à medida que continuamos a explorar e a descobrir, estamos, de certa forma, honrando aqueles que vieram antes de nós. Então, da próxima vez que você pensar sobre o Egito Antigo, lembre-se das tumbas ptolemaicas e do que elas representam. Elas são um convite para explorar, aprender e refletir sobre a condição humana. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta, porque a história é uma aventura que nunca acaba. E quem sabe quais segredos ainda estão esperando para serem revelados sob a superfície da Terra. O passado é um enigma, e cada nova descoberta é uma chave que nos ajuda a desvendar os mistérios da vida. Vamos seguir em frente, juntos, nessa busca pelo conhecimento e pela compreensão.